A expressão, a frase "Deus não tem compromisso com o crente" é uma frase, é uma expressão verdadeira ou falsa? Hoje marca-se a data 20 de outubro de 2024 e o motivo pelo qual eu estou vindo aqui fazer esse simples vídeo é para responder à luz da Bíblia se essa frase, se essa expressão é uma frase, uma expressão verdadeira ou falsa. Pois bem, meus queridos, essa frase, essa expressão que dizem por aí que Deus não tem compromisso com o crente, é uma frase, é uma expressão falsa, mentirosa, enganosa, não tem nenhum contexto bíblico. E, infelizmente, meus irmãos, eu tenho ouvido, eu tenho visto e ouvido pessoas que se auto-intitulam ser crentes e que são pastores de denominações religiosas que são constituídas, formadas por membros crentes, tal como a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, falarem em púlpitos para os crentes, dizendo que Deus não tem compromisso com crente. Meus irmãos, sinceramente, eu cansei de ouvir heresia. Cansei. Como é que... Para pensar, como é que o cidadão é crente, pastor de uma denominação, que é a Assembleia de Deus, que é uma denominação constituída por membros protestantes, cristãos protestantes, crentes. Então, a pessoa é crente, é liderança, é pastor de uma denominação religiosa protestante, constituída por crentes, está ensinando para os crentes que Deus não tem compromisso com crente. Isso não tem lógica, e eu falo aqui com toda a humildade, debaixo do temor de Deus, mas falar isso, se expressar dessa maneira, é perigoso, sabe por quê? Porque se tem uma coisa com quem Deus tem compromisso, e muito mais do que compromisso, se tem alguém, que Deus tem compromisso, e muito mais do que compromisso, Deus tem uma aliança, é justamente com os crentes. Só que, às vezes, essas lideranças pegam um versículo e dizem, não, Deus não tem compromisso com o crente. Aí colocam um versículo isolado da Bíblia para falar que o compromisso de Deus é com os fiéis da terra. Então, o que é que está acontecendo aqui? A pessoa está pegando um versículo isolado da palavra de Deus e usando esse versículo isolado da palavra de Deus para protestar contra a própria palavra de Deus. Então, o que essa pessoa está querendo transmitir para os crentes? Para as pessoas? Para a igreja? Que a palavra de Deus pode sim haver algum tipo de contradição. Que pode haver algum tipo de contradição na palavra de Deus. Só que, meus irmãos, não existe nenhum tipo de contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante. Não existe nenhum tipo de contradição na palavra de Deus. A única contradição que existe é na nossa língua. A única contradição que existe é em nós. Que às vezes nós não sabemos interpretar a palavra de Deus como ela é. E aí ficamos pegando os versículos isolados e usando contra a própria palavra de Deus. Então daqui a pouco nós estamos ensinando que a palavra de Deus pode se contradizer, enquanto a palavra de Deus não se contradiz. E eu vou provar sim que Deus tem compromisso com os crentes. Para falar a verdade, Deus tem muito mais do que um simples compromisso com os crentes. Deus tem muito mais do que um compromisso com os crentes. Deus tem uma aliança com os crentes. Ainda na antiga aliança, ainda no Antigo Testamento, Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué já estava fazendo um compromisso com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel.
Aí quando nós chegamos na dispensação da graça, na nova aliança, que a gente vai folhear a Bíblia, quando a gente vai ler lá as cartas de Paulo à igreja de Coríntio. Na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, ele escreve a seguinte coisa: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar quem? Apóstolo Paulo. Aprove a Deus salvar quem? Os crentes. Quem? Os crentes. Mas apóstolo Paulo, estão dizendo aqui no século XXI, em pleno século XXI, com toda essa facilidade que nós temos, né, de acesso à palavra de Deus, e estão dizendo aqui, estão ensinando, estão pregando, né? Inclusive são próprios crentes que estão pregando para outros crentes, dizendo que Deus não tem compromisso com o crente. E aí estão usando versículos isolados para dizer que o compromisso de Deus é com os fiéis da terra. Aí eu fico imaginando isso, eu acho que Paulo iria dizer, irmão Carlinhos, se um anjo descer do céu, ou qualquer outra criatura que seja, ou qualquer pessoa que seja, pregador, pastor, padre, o papa, seja lá quem for, se qualquer outra pessoa vos anunciar, ainda que seja um anjo, se qualquer outra pessoa vos anunciar um evangelho além deste que já está sendo pregado, que seja anátema, maldito. Então, meus irmãos, eu cansei de ouvir heresia. E sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que ainda tem irmãos, né, ainda tem crente que quando escuta isso, eles ainda dizem amém. Estão confirmando e ao mesmo tempo recebendo para suas vidas uma mentira, um engano, uma falsidade. Como assim Deus não tem compromisso com o crente, meus irmãos? Se tem uma coisa, né, se tem, melhor dizendo, uma pessoa com quem Deus tem compromisso, e muito mais do que compromisso, é justamente com os crentes. Compromisso, e muito mais do que compromisso, uma aliança que foi feita através do sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E essa aliança não tem ninguém no mundo que desfaça. Não tem ninguém no mundo que desfaça. O diabo não pode desfazer. Nós não podemos desfazer. Os nossos pecados não podemos desfazer. Haja vista que ninguém é mais condenado por os seus pecados. Somos condenados se não crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o confessarmos como sendo nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque o preço do pecado já foi pago. Ninguém é mais condenado por causa dos seus pecados. Porque já há um Salvador entre nós, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E ele já dizia que bem-aventurado os que não viram, mas creram. Ele estava falando de quem ali, meus irmãos? Ele estava falando justamente dos crentes, ele estava falando de nós, em pleno século XXI. Nós não vimos o Verbo encarnado, Jesus aqui no seu corpo, o Verbo encarnado aqui na terra. Nós não vimos como Pedro, como Tiago, como João. Nós não vimos, mas aí ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram. Já estava falando dos crentes. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Enquanto isso, tinha pessoas que viam e não criam, tinham dificuldade, um tomé da vida, né? Aí Jesus tinha que dizer, toca aqui, tomé, toca. Crê, seja crente, não incrédulo. Aí tem gente dizendo essas besteiras, essas heresias, que Deus não tem compromisso com crente. E o pior, quem está dizendo isso, se auto-intitula ser crente, é pastor de igreja, está à frente de uma denominação religiosa que é formada por membros protestantes, que são os crentes, e está dizendo para os crentes que Deus não tem compromisso com o crente.
está querendo inovar o Evangelho, está querendo modernizar o Evangelho. Só que o Evangelho não pode ser adaptado a nós. Somos nós que temos que nos adaptar ao Evangelho. Eu encerro as minhas palavras. Espero que esse vídeo aqui traga temor ao coração de quem anda ensinando essas coisas, né? E ainda usando versículos isolados da palavra de Deus para dizer que não, para enfeitar, né? Para dizer que o compromisso de Deus não é com os crentes, é com os fiéis da terra. Pelo amor de Deus. Temos que interpretar o versículo dentro do seu contexto, levar em conta a cultura da época, para quem foi dirigido aquele texto, aquele versículo. É tanta coisa que existe dentro de um texto bíblico para que podemos interpretar da maneira certa e correta. Eu só sei de uma coisa, que essa expressão ela tem que ser evitada. Não pode ser falada, porque se eu sou crente, creio em Jesus Cristo como Senhor e meu Salvador, e estou dizendo que Deus não tem compromisso comigo, então o que é que eu estou fazendo? Né? Encerro aqui essa transmissão aqui, e que Deus traga discernimento, sabedoria, entendimento e temor ao coração dessas pessoas que falam isso, porque de fato Deus tem compromisso e muito mais do que compromisso. Deus tem uma aliança com os crentes.